Dia, a paz do Senhor. Vamos meditar hoje mais um subtópico do nosso tópico desse mês, que é o mês de agosto, o mês em que, voando com asas como águia, eu vou me humilhar aos pés do Senhor. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, está escrito: semelhante a vós, os mais moços, sede sujeito aos mais velhos. Cingi-vos todos de humildade, um para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nessa manhã, queridos, eu quero falar sobre a humildade deve ser usada como uma veste espiritual. Queridos, há grandes conflitos dentro da igreja, até mesmo em lares, a respeito do comportamento deve se tomar, de que posição deve tomar. Os mais jovens, por serem inocentes, são levados por todo tipo de ensinamentos, sem nenhum tipo de conhecimento. Os mais idosos, mais velhos, têm essa capacitação de saber que aquela experimentação que outrora ele já ouviu e não deu certo, não dará certo no dia de hoje. Como passar isso? Os jovens, por sua arrogância, tende a querer discutir, tende a querer brigar. Quanto os mais velhos, da mesma forma, por certa forma, por exercer uma posição de autoridade, tende a se tornar um ditador, julgando ser maior, julgando ser um Deus e por aí vai. Nós não podemos ser ditadores. Os pais, os que estão investidos de autoridades. E os mais jovens não podem querer colocar de qualquer forma o que eles entendem como verdade. Eles têm que ter paciência e ouvir os idosos. Os mais velhos têm que ser ouvidos, os mais velhos têm que ser respeitados, têm que ser tratados como um pai. O texto também nos fala sobre cingir-vos de toda a humildade. Essa regra simples, se ela fosse obedecida, não haveria briga por posições em lugar nenhum. O homem, quando é orgulhoso, ele automaticamente vai brigar por posições. Ele olha todo mundo como inferior. A palavra grega para cingir-vos é ekbomai, que significa vestir-se de uma roupa, ou amarrar, como a raiz que faz um nó e um cinto. A raiz nominal é combus, nó. Ekbomar era uma espécie de avental usado pelos escravos que assinalava a sua posição humilde. Portanto, este verbo poderia ser traduzido ponde ou avental. O Mozart, ele traduz assim: ponde o avental da humildade para servir uns aos outros. Isso fornece um belo simbolismo, ao invés de jovens combaterem contra os mais idosos, ou vice-versa, ao invés do homem tornar-se qual pequeno Deus na igreja, cada um deveria vestir-se do avental de serviço, demonstrando assim a sua humildade, procurando servir uns aos outros, ao invés de lutar contra eles. Supomos que a habilidade para tanto vem mediante desenvolvimento espiritual, porquanto isso é feito através de amor e da consideração mútua. Esse é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Mas o homem, sem a influência do Espírito Santo, torna-se exaltado, torna-se, aos seus próprios olhos, um Deus. O seu egoísmo sobrepõe, ele quer imperar de qualquer jeito, de qualquer maneira, arrumando artifícios como dizendo: estou defendendo a minha fé, é questão básica, eu tenho o meu direito, e por aí vai. Eles vão começando a agir de forma contrária à pessoa que é cheia do Espírito de Deus. Irmãos, o apóstolo Pedro diz que Deus resiste aos soberbos.
Se você notar, no versículo ele diz, porque Deus resiste aos soberbos. Essa citação ele tira lá de Provérbios 3, versículo 34, mas ela também é usada no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. O homem humilde tem Deus ao seu lado. O orgulhoso tem Deus por seu adversário. Isso não dá para se ver diariamente nos dias de hoje, porque automaticamente alguns orgulhosos ganham algumas coisas e fica pensando, pronto, não preciso ficar servindo a ninguém, não preciso ficar me submetendo a ninguém. E por aí eles vão vencendo, achando, mas só que lá no interior, irmão, Deus é adversário dessa pessoa. E aí ele vai se afastando de Deus, e você sabe que o orgulho precipita a destruição. Porque Deus é adversário dessa pessoa. Irmão, é o duro cair nas mãos do inimigo, não é? Mas Deus pode livrar. Agora, se você cair na mão de Deus, se você for adversário de Deus, quem é que vai livrar você? Irmãos, a pessoa que é humilde, ela tem Deus ao seu lado. Deus ajuda no seu sofrimento. Deus ajuda na hora do consolo. Deus ajuda na hora das dificuldades. Por isso que Deus dá graça. Amém? Deus dá graça por isso. Porque Ele na hora exata vem com sua manifestação poderosa, milagrosa, e muda a sorte dessa pessoa. Já o orgulhoso, Deus resiste. A palavra grega para resistir é lançar-se armado. É uma metáfora militar. O orgulhoso, ele se volta contra o exército do céu. Se voltando contra o exército do céu, ele vai cair. Por isso, nessa manhã, tome um conselho. Coloque o avental do serviço, como o nosso Senhor Jesus fez quando lavou os pés dos discípulos. Ele colocou o avental. Ele se dobrou e limpou os pés de todos. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Que em Cristo Jesus ponha essa palavra no seu coração. E que você tenha um bom dia de serviço ao próximo. Em nome de Jesus. Amém.